do livro Palavras do Coração, do Dr. Herman, volume 2, psicofonado por Altivo Carissime Panfiro, lição 16, no mundo dos espíritos. A fé é o remédio certo para o sofrimento. Ela sempre mostra os horizontes do infinito diante dos quais desaparecem os poucos dias sombrios do presente. Citação de Allan Kardec, O Evangelho segundo o Espiritismo. A vida, aqui na espiritualidade, é convite ao trabalho, à luta, ao aprendizado, sem, entretanto, as dores e os sofrimentos que atingem os que estão presos à carne. Há paixões parecidas com as da terra, mas não são nunca pungentes, nem dolorosas do ponto de vista da saudade. Na terra, o homem sente a saudade porque não vê aquele que se foi. Entretanto, aqui entre nós, mesmo quando os espíritos estão distanciados uns dos outros, há sempre a oportunidade de nos vermos, de nos encaminharmos e de fazermos cada vez mais os laços de amizade se fortalecerem. Há, contudo, espíritos que sentem extrema dificuldade de viver deste nosso lado. São aqueles que valorizam demasiado o corpo de carne e suas sensações. Para estes, realmente a vida do outro mundo passa a ser uma coisa não agradável. Felizmente, esses espíritos não têm livre acesso às comunicações e, por isso mesmo, quase não se ouve falar das suas experiências dolorosas. Isso porque Deus, quando nos chamou para a comunicação mediúnica, disse a cada um dos espíritos do bem: falai, mas explicai. Falai, mas ensinai. Falai, mas deixai uma mensagem positiva. Somos nós assim, trabalhadores do bem, como que candidatos permanentes ao trabalho de elevação. Por isso mesmo, por nos dedicarmos à elevação, somos felizes e dizemos a todos: no mundo dos espíritos, há felicidade, não tenho a menor dúvida disso. No mundo dos espíritos, almas se encontram, se reencontram, prometem-se mutuamente, trabalham conjuntamente e caminham lado a lado para o trabalho de elevação. Iluminemos nossas mentes com os conceitos acerca do mundo invisível, para que a morte, esta senhora tão temida, seja encarada como uma força da lei de Deus. Que Ele, Deus, nos ajude e abençoe. Muita paz, caros filhos, para todos vocês. Que Deus fique conosco agora e sempre. Herman, mensagem recebida em 29 de outubro de 1997. O Dr. Herman vem nos convidar a refletir sobre a vida espiritual e a vida na Terra. Ele vem mostrar com a sua visão de espírito vivendo este momento, que o nosso conhecimento da vida após o túmulo pode se encher de glória e de bem-aventuranças, como nos trouxe Jesus, como nos ensinou Jesus. Se nós, enquanto aqui estivermos encarnados, buscar na fé em Deus os caminhos necessários para essa transformação, praticando as bem-aventuranças de Jesus, os ensinamentos do Divino Mestre. E ele vem dizer que as dores e os sofrimentos que atingem a carne, e nos faz muitas vezes cativos, prisioneiros e atormentados, que esses sentimentos, eles não serão mais os mesmos quando fortalecidos pela força da fé, da esperança e na glória do Senhor Jesus. Então, ele vem dizer para nós que é a fé que sustenta, é a fé que todos os seguidores, nos segmentos das lutas renovadoras de aprendiz na vida espiritual,
e na vida encarnada. Então vai ser essa fé que sustenta todos nós, encarnados e desencarnados, né? Mas ele também nos diz que não existe neste mundo espiritual o veneno de investigações doentias que espalham-se com rapidez, como aqui na Terra. Conversas indignas. Então, nesse mundo espiritual das bem-aventuranças que Jesus vem nos convidar, não existe esse sofrimento. O sofrimento da separação do túmulo, que nós sofremos muitas vezes nas nossas perdas, ele praticamente não existe. Não existe esse sofrimento por causa do desencontro, né? Somos sustentados pela esperança da fé. Não haverá saudades, porque não há tormentos. Então, há oportunidade de reencontro e fortalecimento dos laços, né? Dos laços sinceros, do amor entre os seres. Mas não bastará fartarmos-nos de bênção, de orações, de leituras do Evangelho. É necessário colaborarmos, por nossa vez, no serviço do Evangelho, na obra, construção. Por isso que Jesus diz, cada um segundo a tua obra. Então, nós precisamos trabalhar para nós alcançar essas bem-aventuranças. E atendendo o programa santificante da fé, né? Então, nós temos que atender esse programa de santificação na prática do bem, do amor e da caridade. E os espíritos do bem, né, segundo o doutor Hermes vem trazer para nós, para a comunicação mediúnica, né, ele vem para dizer que esses espíritos trazem as notícias para nós do mundo espiritual, né, que eles falam, nos ensinam, mas deixa para nós sempre uma mensagem positiva, uma mensagem de bom ânimo, de fortalecimento, de renovação, de esperança. Então, é essas mensagens que eles, os trabalhadores do bem, que mostram para nós a elevação e a felicidade que um dia gozaremos na vida futura. E vem dizer para nós assim que nós somos seres espirituais, né? Saídos do berço do Criador, matriculado na escola terra para o gozo e as paixões do espírito imortal. Paixões, sim. Paixões porque devemos aprender a amar a Deus e ao próximo quanto a nós mesmos. E devemos estar apaixonados por trabalho renovador, pelo trabalho no bem, no amor e na caridade. E o gozo, sim, porque gozaremos na plenitude das bem-aventuranças que Jesus nos prometeu, né? Então, deixaremos de organizar o cativeiro das paixões e gozo da matéria, que são rápidos, né? E que nos trazem dores e sofrimento e nos fazem prisioneiros, para seguirmos os esplendores da glória celestial. E a felicidade será sempre coroada pelas boas atitudes que começarmos a praticar ainda hoje. Então, o Dr. Hermes, ele vem nos orientar para que nós possamos começar o trabalho de renovação, de iluminação, seguindo essas mensagens positivas que recebemos do mundo espiritual, daqueles que já passaram aqui pela vida terrena, né? Conseguiram se superar, conseguiram transformar-se num ser melhor, conseguiram progredir. E exatamente esse ponto que todos nós devemos almejar, esse progresso espiritual,
essa felicidade que nós estamos aqui na Terra buscando a todo momento e não encontramos. Porque os gozos da Terra, né? Os gozos materiais, as nossas paixões, as tentações que o corpo carnal, né, nos oferece são rápidas. Então, elas passam com tanta rapidez, né, que nós sentimos mais as dores do que os prazeres. Né? E o Dr. Hermann vem nos convidar a esse prazer, a esse gozo pela eternidade. Pela alma imortal que somos, né? Espíritos imortais, que nós possamos aprender, estudar o Evangelho, os ensinamentos de Jesus, mas, acima de tudo, coroar as nossas atitudes, começarmos a praticar ainda hoje. Então, hoje nós começaremos a praticar este Evangelho, à luz de Jesus, né? Porque o Cristo é o nosso modelo vivo. Ele veio nos trazer tudo o que nós precisávamos compreender dos ensinamentos de Moisés. E nós não conseguimos aprender. Nós distorcemos a mensagem de Moisés. Colocamos as nossas inferioridades morais. E o Dr. Hermann vem nos convidar para estudar o Evangelho, para colocar em prática o Evangelho, para que nós encontremos essa felicidade e que ele já tem experiência. E ele já viveu aqui, encarnado, e hoje no mundo espiritual já consegue essas bem-aventuranças com Jesus. Né? Encontrar a paz, a felicidade, e ainda continua ele em desenvolvimento, em progresso espiritual, mas não com as dores da terra, mas com a felicidade do mundo maior. Não é isso? E ele vem dizer para nós, assim, nos aconselhar, iluminemos nossas mentes com os conceitos acerca do mundo invisível, para que a morte, esta senhora tão temida, né, seja encarnada, seja encarada, né, como uma força da lei de Deus. Então, ele vem dizer que nós devemos encarar a morte, não como um ser, uma situação temida, aterrorizante, mas como algo bom para todos nós, porque é o nosso retorno à pátria espiritual. Então, que Deus fique conosco, agora e sempre, e caminhemos para Deus.